Jovens, continuando aqui com arte, só que eu peço que vocês ponham lá na página 28, tá? É importante a gente ver essa parte da arte holandesa, tá? Porque os holandeses, eles praticamente iniciaram a arte produzida no país, tá? Os europeus que produziam alguma coisa a respeito do Brasil, de arte, normalmente era na Europa e normalmente era falando mal do Brasil. Era falando mal do índio, que era uma terra abandonada, não sei o quê, que o índio não tinha alma, que o índio precisava ser catequizado, tá? Essas coisas. E ou falando no caso do próprio catequismo, né? Que a Igreja Católica buscava novos fiéis, né? Quando eu olho assim para vocês, tá, gente? Essa coisa de fidelização, fiéis, eu falei isso lá no ensino religioso e volto a falar. Tudo gira em torno do dinheiro. Tudo nessa vida, se você for analisar passo a passo, coisa com coisa, tudo gira em torno do dinheiro. Então, a partir do momento que você quebra essa parede, digamos assim, não que você vá fazer tudo sem girar em torno do dinheiro, mas no momento que você fizer algo que não gira em torno do dinheiro, pode ter certeza que você estará perto de ser feliz. Ou de, enfim, conquistar algo que lhe faça prazer, né? Vamos lá para a página 28, sobrevoo. Aí ele vai falar de paisagem, né? Então os holandeses, eles foram importantes nesse sentido. Deixa eu passar aqui a página. Olha só produções do Frans Post. Vamos ver aqui os detalhes. A imagem não pegou bem, tá? Frans Post, de 1612 a 1680, que ele viveu, aí ele produziu uma obra chamada Engenho, tá? Era a época do açúcar, tá, gente? A época em que o Brasil produzia açúcar e ganhava muito dinheiro com isso. Então ele produziu aqui no seu quadro o ambiente, né? O ambiente do engenho, a paisagem. Ah, já havia negros, tá, gente? A gente percebe principalmente pela roupa. Porque o que era comum? Ó, o negro, ele ser descalço, uma calça até a metade da perna, né? E sem blusa, tá? Normalmente o pobre, ele não tinha condições de comprar calçados, né? Ou de fazer calçados, então eles andavam descalços mesmo, né? Então quem trabalhava com açúcar eram os negros já, né? Inclusive até outra falácia, outra mentira que se diz é que o índio não era bom, né? Como se alguma coisa fosse boa de ser escravizado, né? Meu Deus do céu. Tudo isso aí foi feito em função do dinheiro, tudo isso aí foi na época sacramentado, digamos assim, pela Igreja Católica. Então a gente tem muitos problemas na nossa sociedade, muitas coisas que são ditas como verdade, como justas, não sei o que, questionem, tá? Porque passados os anos, essa época de agora, 2021, sei lá, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, muitas das coisas que nós achamos justas hoje, lá certamente não serão mais, tá? Vou dar uma situação bem simples, tá?
era a coisa mais comum há 5, 10 anos atrás, você abrir a TV e alguém tá fazendo uma piadinha com alguém, com um homossexual. O Faustão fazia isso o tempo inteiro. Veja agora se ele faz. Ah, professor, ele tem medo de processo, ele tem medo das redes sociais, isso aqui. Não é só isso não, tá, gente? Não é só isso não. Nós precisamos nos adequar aos períodos, aos momentos, tá? E aquilo que evolui não volta mais. Embora o fascismo tenha voltado, né? Tenha voltado e com muita força. Eu jamais imaginei, já me perguntaram isso em sala de aula, né? Apesar dos meus 18 anos, mas já me perguntaram alguns anos atrás como os alemães teriam deixado uma pessoa como Hitler, né, governá-los, né? Da mesma forma, tá, gente? E a resposta está muito clara, da mesma forma que hoje os brasileiros permitiram uma pessoa como Bolsonaro subir ao poder. É o mesmo porquê, tá? É o mesmo, tá? Ele se vangloriava que tinha um pai, que tinha um avô do exército nazista. Tem vídeo no YouTube falando sobre isso. O próprio lema da campanha dele é um lema nazista, tá? Deutsch über alles. A Alemanha acima de tudo. Acima de todos. A Alemanha acima de todos. O próprio lema é um lema nazista, tá? Ah, professor, o nazismo é a mesma coisa do fascismo? O nazismo veio do fascismo, tá? Na verdade é fascismo, tá? Esse SC, ele é pronunciado como um chiado, né? Fascismo, tá? Voltando aqui para a arte. Mas percebem vocês como os assuntos eles sempre vão cair na política, porque nós estamos na política o tempo inteiro. Como, por exemplo, isso aqui é um exemplo. Isso é política. Como nós permitimos que essas pessoas tivessem sido... Nós não, né? A nossa sociedade, porque nós nem vivos éramos, né? Como a nossa sociedade permitiu que essas pessoas fossem arrancadas das suas sociedades, dos seus países, e fossem trazidas para o nosso país não, nossa colônia na época, para serem transformadas em escravos e trabalharem até morrer. Porque quem não trabalhasse morria de tanto apanhar, ou de fome, né? Porque eles não davam comida. Que absurdo, né, gente? Essa daqui está um pouquinho mais escura. Mas eu tento mostrar. É complicado, está um pouquinho mais escura. A foto não clareia, tá, gente? São fotos, são quadros que estão lá na Unifor, tá? Na coleção, eu não era bem essa palavra, eu ainda vou lembrar dessa palavra ainda hoje, mas está lá na Unifor, tá? Esses quadros aí estão lá na Unifor, tá? Tem até um do Maurício de Nassau, mas eu não mostro. Tem esse quadro aqui que é sensacional. Vou tentar virar aqui um pouquinho e vocês tentem me acompanhar, tá? Eu quero ler esse textozinho que está aqui do lado. É o Gilly Peters, né? Gilly Peters. Segundo alguns autores, teria vindo ao Brasil com Nassau, permanecendo aqui por 1 ano. A paisagem o interessava mais do que os nativos. Ou seja, ele não se interessava em mostrar os índios, os portugueses locais, ou até os misturados, né? Porque foram feitas misturas e mais misturas, né?
E de sua autoria, o excepcional óleo que dá uma visão da cidade Maurícia, projetada por Nassau, construção que tinha como base conceitos modernos de urbanismo e defesa. São as cidades, se eu não me engano, é a travessa entre Olinda e Recife, tá, gente? Olha que beleza de imagem é essa, né? Eu vou colocar aí para vocês, tá? Lógico que aqui pelo vídeo não dá para vocês verem, mas quando vocês virem aí a tela, eu vou colocar para vocês. Esse quadro tá lá na Unifor, tá? Uma das coisas mais bonitas que eu já vi, tá? Essa coleção aí. Belíssimo, né? E não é só sobre o Brasil holandês não, tá, gente? Tem todo o conceito de arte que foi produzido aqui no Brasil, tá? Ó, que bonito. Enfim. Aí, tudo que esse texto aí fala na página 28 e 29 é sobre o Brasil holandês, tá? No campo da arte, a paisagem é um gênero de pintura tradicionalmente praticado entre os artistas plásticos. Eu estou lendo a 28, tá, gente? Página 28. Na arte europeia, até o século XVII, a paisagem servia de cenário para retratos e cenas religiosas ou históricas. Mais tarde ganhou um protagonismo maior. Na arte moderna, destacou-se também a pintura de paisagem urbana. Atualmente, aí ele faz aí uma história da pintura, né? Até o século XVII, ou seja, 1600 e alguma coisa, retratos e cenas religiosas, aquilo que eu falei para vocês, catolicismo, ou históricas. Isso aí é história, tá? A pintura de paisagem como registro de um lugar. Aí tem essa imagem aí do Franz Pouls, vista da Sé, do centro, digamos assim, da prefeitura ou do centro político de Olinda, né? 1662. Museu Nacional dos Países Baixos. Países Baixos são Holanda e Bélgica. Eles estão abaixo do nível do mar, tá, gente? Eles são fechados por diques. Professores de geografia, normalmente, eles falam sobre isso, tá? Países Baixos, Holanda e Bélgica, tá? Essa imagem aqui da página 28, ela está lá na Holanda, tá? Está lá no Museu Holandês, mostrando o Brasil. Curioso, né? Deixa eu ver com quantos minutos a gente está. 12h55, eu tenho que dar uma pausa. Aí a gente conclui só com um videozinho bem curtinho, tá?